nos ajudado. Meus amados irmãos que nos acompanham pela internet, eu vos convido para que leiamos uma palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 e o versículo de número 5, que é o texto áureo da nossa lição. Baseado nesse texto, nós estaremos estudando a palavra de Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 a Igreja Eleita. Estudo esse que nós estamos estudando relacionado com a carta aos Efésios. Estudamos na primeira aula o primeiro versículo do texto, onde nós encontramos o remetente, que é o apóstolo Paulo, que ele esteve em Éfeso por cerca de 3 anos. E Paulo, quando ele escreve para esta igreja, nós vamos ver que Paulo chama eles de santos e fiéis. Santos por quê? Santos porque eles foram separados por Deus, deixaram a idolatria, a prostituição, a imoralidade, a feitiçaria, superstições e tudo aquilo que não agrada a Deus. E fiéis, porque eles continuaram a boa obra que foi realizada neles. Ali da cidade de Éfeso, toda a Ásia foi alcançada pelo Evangelho de Cristo, porque a igreja, ela levou essa boa semente. E Paulo, quando ele escreve, ele também traz a saudação peculiar nas cartas paulinas, a saudação que era realizada na igreja primitiva, que é a graça e a paz. Graça porque nós fomos alcançados, não éramos merecedores, mas Deus nos alcançou com o seu favor, com a sua graça. Paz porque nós somos reconciliados com ele. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, nós alcançamos a paz com Deus. Agora nós temos a comunhão com ele. E continuando no segundo texto, Paulo fala das bênçãos espirituais reservada para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a segurança da nossa salvação. Nós aprendemos que essas bênçãos estão relacionadas, meus irmãos, com a nossa eleição, com a nossa adoção, com a remissão e com o selo do Espírito Santo. Fomos eleitos, fomos adotados, fomos remidos e fomos selados. Então é o texto da nossa eleição. A igreja eleita, igreja remida pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo. E nós chegamos nesse texto que nós lemos, embora o versículo 3 ao versículo 14 está relacionada com as bênçãos espirituais que nós comentamos na aula passada, mas o nosso comentador volta a esse texto que nós estudamos, que nós lemos aqui nesta manhã, dizendo como também nos elegeu nele e mais para frente nos predestinou. Nós vamos ver que esses dois termos, essas duas expressões dessas palavras, elas são algumas vezes interpretadas de uma maneira errada. E esses dois termos faz parte o quê? Da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E nós vamos estudar
de uma maneira dogmática, de uma maneira doutrinária, compreendendo esses dois termos no que eles querem dizer e o que eles não querem dizer. Então, são expressões que algumas vezes são mal compreendidas. Mas aqui, no primeiro item que nós temos na nossa escola dominical, traz 4 itens nesse primeiro texto: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro título, a eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Então, quando Paulo fala sobre a eleição, que nós fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus, e nós vemos que a parte da eleição, que é nos proporcionado a salvação, nós somos eleitos para serem salvos, só que nós vamos ver que essa eleição, ela gera responsabilidade, ela gera uma nova maneira de viver nessa chamada, nessa eleição. E quando nós falamos eleição, nós estamos falando que Deus seleciona pessoas para serem salvas. Mas, se Deus seleciona, então, alguns são selecionados e outros não. O texto não está dizendo isso. O texto, se você analisar bem o texto, nós vamos ver que Deus nos elegeu em Cristo, elegeu nele. Então, a condição para ser eleito por Deus é estar em Cristo. Quem está em Cristo foi eleito para que possa ser salvo. Vamos ver que essa eleição, ela é gratuita. Ela é para todos aqueles que a desejarem. Então, não significa que Deus elege uns para serem salvos e outros para serem condenados. Então, essa visão, essa interpretação, ela é equivocada, ela é errada, porque o texto está dizendo que Deus nos elege nele. Nele quem? Em Cristo, para que possamos alcançar a salvação. Logo, a eleição de Deus está relacionada à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Deus estabeleceu, elegeu para serem salvos todos aqueles que creem em Cristo. Então, nós vamos ver que não existe outra maneira da pessoa ser eleita que não seja através de Cristo Jesus. É o que nós encontramos, podemos comparar a eleição que nós temos cotidiana. Tem eleição para prefeito, para governador. Nós vamos ver que antes a pessoa, ela vai investir nenhuma eleição. E nessa eleição, mesmo sendo eleita, a pessoa não assume. Por quê? É necessário que uma autoridade superior, no caso, o juiz eleitoral, ele venha confirmar essa eleição e lá na frente ele venha dar posse. Nós temos casos de algumas pessoas que foram eleitas e não conseguiram tomar posse, porque essas pessoas, elas morreram ou ocorreu algo antes que ela não alcançou a sua nomeação. Então, quando nós falamos em eleição, essa eleição, ela está centrada em Cristo Jesus. É a mesma coisa de um trem. Antigamente tinha os trens de passageiro aqui, tinha o trem que ia daqui para Bauru. Então, o trem é Jesus. Então, Deus elegeu todos aqueles que estão dentro do trem para que venhamos chegar ao destino que é Bauru. Só que diante desse percurso, a pessoa tem a escolha de pular do trem, de descer. Então, isso é a salvação. Deus elegeu em Cristo para que as pessoas venham alcançar a salvação eterna. Mas é necessário que a pessoa, ela esteja em Cristo, porque não há outro meio de ser salva se nós não estivermos enxertado na videira, enxertado em Cristo, para que tenhamos vida e tenhamos esperança. Nós vamos ver que a salvação, ela é oferecida a todos os homens. Então, Deus não elege um para serem salvos e outros para serem condenados. A eleição, ela é para toda a humanidade. Vamos
verificar a palavra de Deus na epístola, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos começar do versículo 1, vamos até o 4. Olha assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o versículo 4. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo, a vontade de Deus é que todos os homens venham ser salvos. Salvo através do quê? Através da pregação do Evangelho e através de Cristo. Então, a vontade, o desejo de Deus é que todos venham ser salvos. Mas salvo através de Cristo, tem que estar nele. Então, nós vamos ver que a salvação, além dela ser cristocêntrica, nós vamos ver que o processo se iniciou em Deus. A Bíblia fala que a eleição, ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o homem, ali no conselho divino, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Deus sabia que o homem havia de pecar e Deus planejou o meio de salvação. Deus proveu a salvação, que foi manifestada nos últimos dias através da pessoa bendita de Jesus. Então nós vamos ver que Deus, ele deu o processo da salvação e quer salvar a todos os homens. Então todos aqueles que estão em Cristo estão salvos. Só que a salvação, ela é condicional. Condicionalidade. Guarde bem essa palavra. A eleição, ela é condicional. A pessoa precisa aceitar Cristo e crer no Evangelho para que possa alcançar a salvação. Então, a salvação, ela foi iniciada por Deus, mas o homem, ele tem a responsabilidade. É o item que nós vamos encontrar, as condições para ser eleito. Então, as condições para sermos eleitos, é necessário que nós venhamos, meus irmãos, responder a esse chamamento. Deus chama todos os homens para serem salvos. Mas para que o homem possa ser salvo, Deus tomou a iniciativa. Eu estou te dando a salvação, que é através de Cristo. Porém, você precisa responder a esse chamamento, para que possa ser salvo. Logo, a salvação, ela está condicionada, o quê? A uma escolha por parte do homem. Nós vamos chamar essa escolha de livre-arbítrio. Nós já encontramos, meus irmãos, Deus fez o homem, não fez o homem como um robô, da qual ele vem controlar. Não, Deus deu a liberdade de escolha. O homem tem a liberdade de escolher se quer ser salvo ou não. Deus proveu. E Jesus, ele consumou a salvação. Só que depende de mim e de você. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos primeiramente lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vai nos relatar a respeito desse chamamento, da qual o homem precisa responder de uma maneira positiva a esse chamamento. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 15, Marcos 16, 15. Disse-lhes, quem está dizendo é Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então Jesus está dizendo, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Nós vamos ver que a salvação, ela é imparcial, sem acepção de pessoas. Deus quer que todos venham serem salvos. Todos venham ser alcançados pela salvação. Nós vamos ver que as pessoas acham que somente um grupo seleto, não. Está selecionado aqueles que creem, mas o chamamento, ele é universal. Nós vamos encontrar que quando Pedro, ele encontra com aqueles moços que vêm lá da casa de Cornélio, nós vamos ver que Pedro, ele tinha uma discriminação
quanto a levar o evangelho a pessoas que não fossem da nação judaica. Mas nós vamos ver que Deus mostra para ele que a salvação ela é para todos. A salvação é para todos, é para todas as pessoas. Só que há uma condição, é que vai dizer o texto seguinte. Versículo 15 está dizendo para pregar o evangelho a todas as pessoas. O versículo 16 está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quem não responder a esse chamamento, não acreditar, essa pessoa será condenada. Então, há uma condição para que a pessoa possa ser salva, que é a eleição. Nós já dissemos aqui da questão do trem. A pessoa pode desistir ou pode, diante da viagem, ou pode recusar a entrar no trem, a estar em Cristo para que possa ser salva. Então, há uma condição do homem relacionada a esse chamamento. Então, a eleição é tanto uma escolha do homem como uma ação divina. Deus já efetuou o quê? A redenção através do sacrifício vicário de Cristo. Agora, o homem precisa responder a esse chamado, a esse chamamento. Gostaria de ler ainda mais um texto com você que está nos acompanhando. Esse texto está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ou melhor, no versículo... Vamos ler o 8 e o 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então Deus deseja salvar a todos os homens, mas é necessário que os homens eles respondem a esse chamamento. Então, no item 2, nós concluímos esse item 2 e vamos por 3. Somos eleitos para serem salvos. Só que essa eleição, ela nos tem o quê? Nos coloca em uma responsabilidade. Somos eleitos somente para estar em Cristo e sermos salvos e acabou? Não, meus irmãos. A vida cristã, ela é uma vida de caminhada. É uma vida constante. E duas coisas que Deus ele estabeleceu, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que tenhamos uma vida separada do pecado. E aqui nós vamos ler 2 textos relacionados a esse chamamento. Um relacionado com a nação de Israel, que está no Antigo Testamento, e o outro relacionado com a igreja, aqui no Novo Testamento. Levítico, capítulo 11, versículo 45, vai nos dizer assim, a preciosa palavra de Deus, no capítulo 11, no versículo de número 45. Olha que coisa maravilhosa é o que Deus, ele coloca para os seus filhos, ali para a nação de Israel. Olha só. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Então nós vamos ver que Deus, ele é santo, Deus é separado do pecado, e ele chama os seus filhos para que venha tomarem essa atitude, para que durante a sua caminhada venham preservar o que? A moralidade, venha preservar uma vida que venha agradar a Deus, venha se apartar de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Então, Deus chama a nação de Israel para se separarem do pecado. E no Novo Testamento, mas isso é coisa antiga? Não. No Novo continua a mesma. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, vai dizer assim a palavra de Deus:
Mas como é santo aquele que vos chamou. Então nós somos chamados para a salvação. Deus nos chamou. Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos salvos. Nós vamos ver que a palavra de Deus está dizendo: como também vos chamou para ser de vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, Deus é santo e nos chamou para sermos santos. Santo no quê? Em toda a nossa maneira de viver, nós precisamos estarmos apartados do pecado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, essas duas palavras têm o mesmo significado. No Antigo é kadosh, é apartado, separado do pecado. E no Novo é ágios, significa estar separado ou apartado do pecado. Então, nós fomos eleitos para sermos salvos. Só que a salvação, meus irmãos, Deus, quando nós aceitamos a Cristo, acontece algumas coisas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados diante de Deus. É uma questão que Deus, quando olha para nós, Ele já não olha e nos vê como pecadores, porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Isso chama-se justificação. Nós não tínhamos mérito nenhum. A nossa conta estava em débito. Só que Cristo creditou que os méritos da sua morte, ali na cruz do Calvário, creditou na nossa conta. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo. Logo, nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. Logo, os méritos da morte de Cristo é acreditado em nossa conta. Logo, quando nós aceitamos a Cristo, Deus, quando Ele olha para nós, Deus nos vê como pessoas justas. E quando ocorre a justificação, vai acontecer a segunda parte da salvação, que é a regeneração. O Espírito Santo vem e habita em nós. Nós somos justificados, agora somos regenerados. Nos tornamos o quê? Uma nova criatura, que agora andamos segundo a vontade de Deus. E quando ocorre isso, nós vamos ver que ocorre a santificação instantânea. Deus nos torna santo. No momento que a pessoa aceita Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Ele é regenerado pelo Espírito Santo. Ele se torna uma pessoa santa. Só que agora há uma condição. Deus está dizendo: você aceitou meu filho, eu perdoei os seus pecados, você se tornou um santo, só que agora você precisa andar em santidade. Então nós temos a responsabilidade de sermos irrepreensíveis. É o que está dizendo no versículo aqui, número 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que coisa tremenda. Deus nos tornou santos, só que nós temos o que? Uma responsabilidade agora de estarmos apartados, separados do pecado. Paulo, escrevendo à igreja aos Tessalonicenses, Paulo disse, meus irmãos, que nós temos que ser encontrados irrepreensíveis na volta de Jesus. O que é irrepreensível? É nós estarmos apartados de todo mal. Em todo o nosso ser. Mas como que é essa santificação? Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está dizendo que a nossa santificação, ela seja em todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo. Então, Deus, Ele requer daqueles que sejam eleitos, o quê? Uma condição. Que condição é essa? Irrepreensíveis diante do nosso andar. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam estarem separados do pecado. Nós não podemos nos deixar nos contaminar com essas coisas. Deus nos chamou para santificação, porque essa é uma qualificação para que possamos encontrar Deus. O escritor aos Hebreus ele diz: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. Então, os eleitos, eu fui eleito, aceitei a Cristo, estou nele, eu preciso permanecer nele. Agora, com a vida irrepreensível. Então, para que nós venhamos alcançar essa condição, nós precisamos andar no Espírito. Precisamos andar segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, precisamos deixar que o Espírito Santo tome o que é a direção das nossas vidas. Venha nos guiar diante das nossas decisões. Porque muitas vezes nós queremos tomar rédea, queremos tomar o controle do nosso andar, do nosso viver, é onde nós venhamos a sofrer alguns empecilhos, alguns percalços, até mesmo algumas derrotas. Por quê? Porque nós tomamos a direção da nossa vida, mas precisamos que a nossa vida seja guiada, seja controlada pelo Espírito Santo. Controle das nossas emoções, da nossa mente, do nosso viver, do nosso proceder. Então, Deus, Ele quer que os seus eleitos venham a ter uma vida santa e irrepreensíveis. E no item 4, meus irmãos, que nós temos aqui da nossa lição, nós vamos encontrar que nós temos o quê? Uma nova vida. Os eleitos têm uma nova vida. Por que tem uma nova vida? Porque a velha natureza, ela foi morta. Nós nascemos de novo, da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Não que a carne, ela não vai se manifestar, mas as obras da carne, todas elas foram o quê? Amortecidas. Então, nós precisamos despojar o quê? Do velho homem. E se revestir do novo homem. É tirar o quê? A vestimenta que antes nós vestimos, que era o quê? O engano, a mentira, a inveja, a cobiça e muitas outras coisas. E se nos revestimos do novo, de amor, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, nos revestir de uma nova vestimenta. Porque Deus, Ele nos torna o quê? Uma nova criatura. Nós vamos ver a questão do filho pródigo. Ele estava na posição de filho, ele sai, abandona a casa do pai, ele vai viver uma vida libertina, uma vida ali segundo a sua vontade, mas quando ele volta, nós vamos ver que Deus coloca nele o quê? Uma nova vestimenta. Uma nova vestimenta. E nós precisamos, como essa nova vida, manter essa nova vida, essa nova natureza. O Espírito Santo veio morar em nós. Precisamos manter o quê? A manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos alcançar, meus irmãos, a salvação, chegarmos ao nosso destino. Então, nessa primeira parte, nós aprendemos sobre a eleição. Deus, Ele elege pessoas. Deus elegeu toda a humanidade para ser salva. Mas para ser salva através do quê? Para ser salva em Cristo Jesus. Então, a eleição, Deus seleciona pessoas que estão em Cristo para que possam serem salvas. Essa eleição, ao mesmo tempo, ela é coletiva, como ela é individual. Coletiva porque Deus chamou a igreja para a salvação. E quando nós falamos em igreja, ela é o corpo de Cristo, composta de muitas pessoas, muitos membros. Então, cada crente, individualmente, cada cristão, ele é um membro do corpo de Cristo. Então, a igreja é chamada para a salvação. Só que a salvação, ela é individual, porque dentro da igreja visível, da igreja que nós vemos, há uma igreja invisível. Nós não podemos dizer, você vai ser salvo, você não vai. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Mas Deus sabe quem é os seus eleitos, porque Deus, na sua presciência, Deus sabe dessas coisas. Nós não sabemos.
Mas a maneira da pessoa ser salva é a pessoa estar em Cristo. Porque quem está em Cristo recebe vida dele. Logo, a vida que vem de Cristo vai fluir em seu ser. E ele vai se manifestar as características do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador. Então, Cristo veio trazer de novo o quê? A imagem e a semelhança que foi perdida ali no Jardim do Éden. E continuando o nosso texto, nós vamos estudar sobre a predestinação. Passamos da eleição para a predestinação. Nós não podemos confundir, meus irmãos, a predestinação no sentido que Deus ele predetermina que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. A predestinação aqui no texto não está dizendo isso. Nós vamos ver que Deus seleciona pessoas que estão em Cristo para serem salvas. Logo, aqueles que estão em Cristo, Deus está dizendo que essas pessoas que estão em Cristo, elas estão predestinadas a serem filhos, a serem salvas. Então, a predestinação, que está falando o texto, ela não está dizendo que Deus vai predestinar alguns para serem salvos e outros para serem condenados, não. Está dizendo que Deus está predestinando pessoas para serem filhos que estão em Cristo Jesus. Quando nós falamos de predestinação, nós temos que aprender a separar predestinação de presciência. Presciência. Porque nós vamos ver que Deus já preveu, antes de fazer o homem, Deus preveu que o homem pecaria. E ele proveu um meio de salvação. E esse meio de salvação, Deus predestinou os homens a serem eleitos e a serem salvos através de Cristo Jesus. Porque Deus conhece todos os eventos. E Deus pode agir. Então, a presciência é que Deus, conhecendo todas as coisas, é que vai dar confiabilidade, crédito nas suas profecias. Nós vamos ver profecias relacionadas com Cristo. Nós temos a presciência de Deus ali no capítulo 40 ao capítulo 66 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ver a presciência de Deus relacionado com a redenção, com a salvação da humanidade. Então, o profeta ali, tomado pelo Espírito Santo, ele vai prever o quê? O que vai acontecer no futuro. Nós chamamos isso de presciência, e nós vamos ver que Deus vai predeterminar que determinado fato acontece. Então, a predestinação é algo que está no agir de Deus. Porque no capítulo 40, vamos ler, só para que nós possamos compreender esse texto, capítulo 45, versículo 13, da palavra do Senhor, vai nos dizer o seguinte, a palavra, Isaías 45, versículo 13, olha só, ou melhor, 45, 13. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei, edificarei a minha, ou melhor, meus irmãos, eu tomei um texto aqui, 45, 28, vamos ler o 28, 44, 28. Quem diz de Ciro, meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Agora vamos para o versículo que eu citei aqui em Isaías 45, versículo de número 13. E eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. O Senhor continua dizendo aqui, ou melhor, é 45:1.
45, 1. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Então nós temos aqui o livro do profeta Isaías. Nós vamos ver que foi escrito essa profecia cerca depois do ano 720 depois de Cristo. Nós vamos ver que o cenário que está vivendo, quem é a força mundial é a Assíria. Logo, o profeta chama o povo ao arrependimento. Nos dias do rei Ezequias, há um despertamento, mas nós vamos ver que a nação ela continua enveredando para um caminho totalmente tortuoso. E o profeta, ele olha para o quadro, o cenário que ele está vivendo, ele não vê esperança diante daquilo. E Deus continua dizendo para ele, olha, você vai profetizar agora para um futuro mais adiante, porque essa geração vai ser levada para o cativeiro. Essa geração vai colher tudo aquilo que eles estão fazendo. Então, cerca de 200 anos antes, Deus diz para o profeta Isaías, olha que coisa gloriosa, a Babilônia é uma nação, um país vassalo da Síria. Mas o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo, e Deus, na sua presciência de conhecer todos os eventos, Deus vai predeterminar que um homem chamado Ciro vai se levantar. E ele vai destruir as forças de um povo que vai levar a sua nação para o cativeiro. Aqui, aqueles que ouviram essa profecia nos dias do profeta Isaías, eu creio que alguns até zombaram, dizendo, olha, esse profeta aí, ele está doido, porque a força mundial é a Síria, a Babilônia não é ninguém. E outra coisa, nós estamos em nossa terra aqui, estamos servindo a Deus, nós não vamos ser tomados. Mas esse profeta está trazendo uma mensagem totalmente contrária ao que nós estamos vivendo. Não é que é contrário, é que Deus conhece todas as histórias, Deus conhece todos os eventos, e Deus está dizendo, eu vou levantar um homem chamado Ciro, e vou predeterminar que este homem, ele traga meu povo de volta, Jerusalém seja edificada, e o povo seja restabelecido de novo nessa terra. Então ele está falando de algo que vai acontecer. Alguns céticos vão dizer, não, esse livro só pode ser escrito depois que aconteceu, porque os detalhes são muito precisos. Então vamos lá no capítulo 52, no capítulo 53 do profeta Isaías. Ele começa a dizer, meus irmãos, todo o drama que vai ser desenvolvido ali no advento de Cristo, 700 anos antes do evento acontecer, ele está dizendo como que seria recebido o ungido do Senhor, como que ele seria tratado, como que ele seria morto. Lá no capítulo 53, 700 anos antes, ele descreve o quê? O drama do Calvário. Então Deus, na sua presciência, sabe todos os eventos. Vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo 15, 13. Nós vamos ver a presciência de Deus e a sua predestinação. Olha que coisa tremenda que vai nos revelar a palavra de Deus relacionada aos eventos. Gênesis 15, 13. Então diz Deus a Abraão, saiba, de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligirão por cerca de 400 anos. Mas eu também julgarei esse povo, a qual eles servirão, e sairão daquela localidade com grande fazenda. O que Deus está dizendo para Abraão? Deus, quando chama Abraão, Abraão responde de uma maneira positiva ao chamamento de Deus,
E Deus lá na frente, Deus tem um encontro com Abraão e Deus vai falar algo para Abraão. Abraão ainda não tinha nenhum filho com Sara. E Deus está dizendo, olha, Abraão, com certeza a sua descendência será peregrina em terra alheia, em terra estranha. E eles serão afligidos por 400 anos. Mas depois de 400 anos, eu vou levantar contra esse povo, contra essa gente, que tem afligido e tem ali maltratado a sua descendência. E eu vou despojar esse povo, e eu vou trazer de volta eles para essa terra aqui com muitos bens. Então Deus está revelando para Abraão, na sua presciência, que algo que vai acontecer cerca de 400 anos depois. E Deus está dizendo que quando isso acontecer, na sua presciência, Deus vai predeterminar que o povo venha ser liberto do Egito e venha despojar o quê? Os seus aqueles que estão afligindo eles. Então Deus conhece todos os eventos. E Deus predetermina todas as coisas. Então nós compreendemos isso quando nós lemos esse texto aqui, quando fala em predestinação, não está relacionado com essa questão que Deus vai predestinar alguns, mas Deus, ele predestina pessoas para serem seus filhos, através do sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário. Então, aqueles que aceitou a Cristo, Deus o predestinou para serem agora herdeiros. Herdeiros de uma herança que está no céu. Deus predeterminou que essas pessoas agora vão terem o quê? O seu nome, vão receber o seu nome. Então, nós somos predestinados para o filho de oração para ter um nome. João, na revelação ali do Apocalipse, ele disse que nós vamos receber o quê? Um novo nome. Deus nos dará um novo nome da nossa filiação. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos agora receber o quê? Um nome glorioso. Né? Nós já tratamos sobre essa questão da doação, nós não vamos entrar em alguns detalhes aqui, mas Deus nos adotou, meus amados. Deus nos chamou para sermos os seus filhos. Então, se estivermos em Cristo, nós somos colocados em uma nova posição diante de Deus. E nós entramos no último título da nossa lição, que é predestinação e salvação. Predestinação e salvação e predestinação e amor. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Que a predestinação tem a ver com as escolhas de Deus. A eleição, Deus seleciona pessoas para serem salvas através de Cristo. E a predestinação está relacionado com as escolhas de Deus, para que os homens sejam seus filhos, baseado na decisão que eles tomaram por aceitarem a Jesus. Então, a eleição, Deus selecionando pessoas em Cristo. E a predestinação é Deus predeterminando ali aqueles que fizeram essa escolha para receberem o quê? Uma herança no céu. Então, cada homem é responsável pelas suas escolhas. Então, Deus quer eleger e Deus quer predeterminar. Mas cabe ao homem tomar essa posição. Deus se revela ao homem chamando para salvá-lo. Porém, o chamamento, ele é universal. O chamamento, ele é universal. Nós lemos lá em Marcos, né? Deus, ele fala para levar o evangelho a todas as pessoas, porque Deus quer salvar toda a humanidade. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê possa ser salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então nós vamos ver que
o chamamento ele é universal, mas ele é também resistível. A pessoa pode resistir ou não a esse chamamento. Você que está me ouvindo, Deus te chama para que você possa ser herdeiro do céu, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso acontecendo, Deus predetermina que você seja agora adotado e colocado na família de Deus. Isso é eleição e é predestinação. Deus quer selecionar pessoas e Ele quer selecionar você. Mas é necessário que você aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, para ser eleito, é necessário que venha ocorrer o que há conversão. A conversão é fé, mais arrependimento é igual a conversão. É quando a pessoa, ele crê na obra eficária de Cristo ali na cruz do Calvário e ele se arrepende dos seus pecados. E muda de posição. Estava caminhando para o abismo, mas agora ele mudou de posição, está caminhando para a vida. E nós aprendemos, meus irmãos, que nessa caminhada nós temos que ser perseverante, perseverar na fé. Porque uma vez salvo, nós não estamos salvos para sempre. Nós só estamos salvos se permanecemos nele. Porque se não permanecemos em Cristo, nós perdemos a nossa salvação. Hebreus capítulo 12, vamos ler 2 versículos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos assedeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos chama para a salvação. Mas é necessário que nós venhamos perseverar nesse caminho. Correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Deus nos elegeu e nos predestinou para a salvação e para sermos adotados na sua família. Mas é necessário que nós tenhamos perseverança. Perseverança na nossa caminhada. Perseverança na nossa fé, olhando para Ele. Ele é o doador, é o dono da vida. E Deus propõe isso para nós. Lá em Deuteronômio, nós vamos ver Deus dizendo: eis que eu proponho a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Então Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados e a garantia de que nós vamos alcançar a vida eterna. Então, não menospreze aquilo que foi te dado. Foi te dado uma grande salvação. Guardes o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus continue nos sustentando diante dEle, para que naquele dia nenhum de nós venhamos ser surpreendido no arrebatamento da sua igreja. Deus chama a todos para serem salvos, mas a salvação, ela está somente em Cristo Jesus. E quem estiver nele, Deus predetermina que seja filhos de Deus, aqui, nessa vida e na eternidade, alcançar ali a sua herança, sermos iguais a Cristo, não sendo Deus, mas na sua essência, tendo um novo corpo, alcançando a eternidade.
Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, te dando graça para que você possa suportar todas as aflições desse tempo presente, guardando a fé e a confiança em Deus. Não esquecendo que às 19 horas nós temos o nosso culto, glorioso culto, aqui na DTL. Você pode continuar assistindo neste canal. Nosso pastor vai estar pregando aqui nesta noite. E venhamos estar adorando a Deus em nossos lares, em nossas casas, fazendo culto doméstico. Ali estamos prestando um culto a Deus. Nós vamos fazer uma oração e depois dessa oração, estaremos dando a bênção apostólica e terminando a nossa escola dominical. Nosso agradecimento à nossa irmã Josefa, ao nosso irmão Lídio. Nós convidamos, e eles aceitou o convite. Nós estamos aqui hoje em 9 pessoas. Não podemos ter acima daquilo que foi estipulado, mas estamos aqui cumprindo uma determinação, legal, mas não deixando de